Nós vamos ler Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 32, mas nós vamos nos concentrar do verso 39 em diante. Vamos ler o verso 32 em diante para nós termos um pouco de contexto aí. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor. E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra no nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos às vésperas da Páscoa, no período que historicamente a igreja tem chamado de Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa, que ao longo de toda a história da cristandade, os cristãos têm guardado tempo de oração, de devoção, de jejum, preparando o seu coração para essa que é a maior festa da teologia cristã. É a festa que nos faz lembrar do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. E a fim de que possamos estar com o coração aliançado com esse propósito, nós estamos meditando nesta série de exposições que eu tenho chamado de os ecos da cruz, pensando nas 7 palavras ditas por Jesus a partir da cruz. Jesus crucificado, os textos que nós vamos estar lendo ao longo das próximas semanas, em Lucas, em João, nos falam de 7 expressões ou de 7 frases muito curtas, ditas por Jesus, que expressam, como disse algum teólogo antigo, a própria janela para o coração de Deus. Nos fala um pouco sobre o caráter de Deus, nos fala um pouco sobre os ofícios de Jesus, e tenho chamado essa série de Os Ecos da Cruz, porque essas verdades proclamadas por Jesus a partir da cruz continuam ecoando até o dia de hoje. Elas foram efetivas no seu tempo, mas também elas continuam sendo efetivas aqui e agora para cada um de nós. É bom nos lembrarmos que Jesus está numa posição muito difícil de fala, de respiração. Os crucificados, como eu disse na última semana, a crucificação não era algo inédito no Império Romano. Na verdade, era comum a crucificação no Império Romano. Há alguns autores antigos que dizem que no ano 70, quando Roma destrói Jerusalém, não havia madeira suficiente para os crucificados que Roma quis crucificar naqueles dias. Então, crucifixão era algo muito comum. E as pessoas que eram crucificadas morriam, em geral, por asfixia. A posição no qual o crucificado ficava impedia que ele conseguisse recuperar o fôlego. Cada vez que ele se levantava e forçava as pernas para tentar buscar um pouco de ar, a dor era excruciante nas mãos e nas pernas, de forma que no cansaço ele desistia e então falecia. Não era incomum que se quebrassem as pernas dos crucificados para que não houvesse mais a condição de se levantar para buscar o fôlego. Tentaram fazer isso com Jesus, mas quando o soldado vem até Jesus para lhe quebrar a perna, percebe-se que Jesus já estava morto, cumprindo a profecia que disse que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Então pense na situação agonizante na qual Jesus está passando, mas ainda assim Jesus diz 7 frases importantes. Na semana passada nós vimos Jesus dizendo aquela frase tão importante: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O eco deste perdão, o eco de uma não retaliação, de uma reação
abençoadora, muito diferente daquilo que nós geralmente costumamos fazer quando alguém nos maltrata, quando alguém nos machuca, quando alguém nos ofende. Jesus estava sendo ofendido, Jesus acabara de ser esbofeteado, massacrado, estava na cruz, mas ao invés de desferir sobre o povo o juízo e a ira de Deus, que ele tinha todo o poder de fazer, o que ele diz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu vi uma ilustração recentemente, que fala de uma mulher que estava no drive-thru, uma senhorinha de idade estava no drive-thru de um desses fast foods, tipo o McDonald's, e ela com muita dificuldade, falando com o atendente, fazendo o seu pedido, demorando. De repente a pessoa que estava atrás, uma pessoa bem mais jovem, começa a buzinar e faz sinal para que a moça fosse mais rápida, e ela olha para trás e a mulher começa a falar alguns palavrões. Então essa senhora, após fazer o seu pedido, vai para a próxima cabine, onde ela vai pagar, e ela contando essa história: e eu paguei a minha conta e paguei a conta dela. Aí você fala: poxa, que coisa bonita, né? A pessoa revidou com amor, né? E aí na hora que ela chega na próxima janela, ela pega o pedido dela e o pedido da pessoa de trás e vai embora. Então, se a pessoa quiser, você vai ter que dar a volta e começar tudo de novo para poder pegar o seu pedido. Aí você fala: ah, entendi, né? Talvez essa fosse a nossa reação. Nós talvez esperemos algum tipo de justiça, ou justiçamento, ou vingança, diante das coisas que acontecem contra nós. Mas não é isso que nós aprendemos a partir do próprio exemplo de Cristo, que quando insultado, não insultava de volta, antes dava ao Senhor a primazia para o juízo, porque o Senhor julga as nossas causas. E nós vimos na última semana, então, este eco de perdão, que encontrou reverberação ainda nos nossos corações. Nós que somos esses que estavam distantes no tempo e no espaço, mas igualmente àqueles que outrora estavam blasfemando contra o Senhor. Houve um tempo de nossa vida em que nós não considerávamos Deus na equação da nossa vida, mas a graça do Senhor e a intercessão de Jesus nos alcançou e nós fomos alcançados pelo Evangelho. Hoje nós vemos aqui mais uma das frases de Jesus, em que ele diz a este outro homem que estava ao seu lado, não sabemos se à esquerda ou se à direita, qual destes dois é este que proferiu estas palavras: lembra-te de mim, e Jesus vai dizer com segurança: você estará comigo naquele dia. Sabe que tanto esta cena, quanto a cena anterior que eu acabei de citar, cumprem a própria profecia do Antigo Testamento. As palavras expressas por Jesus e este momento no qual Jesus está passando cumprem todas as profecias do Antigo Testamento, ao ponto que Jesus ou está falando algo a partir do Antigo Testamento, ou aquilo que Jesus fala está embasado no Antigo Testamento ou faz alusão ao Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 53, nós vemos exatamente essas duas cenas sendo pré-anunciadas. Isaías 53, verso 12 diz: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A intercessão de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento. Jesus sendo crucificado em torno dos malfeitores e sendo contado como um dos malfeitores, foi profetizado no Antigo Testamento. Então toda essa cena cumpre os plenos propósitos de Deus. E nesse texto que nós estamos vendo, é muito interessante que há dois, que aqui são chamados de malfeitores. Os outros evangelhos falam de ladrões, mas aqui Lucas faz questão não de apontar para qual tipo de crime eles cometeram, mas falar de uma característica moral: eles eram maus. A palavra que aqui é traduzida por malfeitores fala destes que têm o coração mau, estes que têm o desejo de fazer o mal. Não só fazem o mal, mas fazem o mal com requintes de crueldade. E estes que gostavam de fazer o mal e por isso estavam pagando pelos seus crimes, são colocados ao lado de Jesus à mesma distância, um à direita, outro à esquerda. É tão providencial isso, é tão providencial, porque se tivesse um do lado do outro e Jesus em uma das pontas, a gente podia dizer que aquele que estava mais perto conseguiu falar com Jesus, entender Jesus e ser salvo por Jesus, e aquele que estava mais longe não teve a oportunidade. Mas não é isso que acontece. Ambos estavam à mesma distância de Jesus. Mas vemos duas posturas diferentes, duas formas de tratar e de lidar com Jesus de maneira completamente diferente. São dois criminosos, são dois pecadores que têm atitudes diferentes. Porque no final das contas, queridos, sejamos bem francos,
São dois pecadores que estão ao lado de Jesus, porque esse é o único tipo de gente que existe no mundo. Sim, com graus diferentes de atuação, com graus diferentes de maldade, mas no final das contas, como diz Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e estão carentes, destituídos da glória de Deus. Há uma frase de John Stott, que ele diz que o prostituto, o mentiroso, o assassino está destituído da glória de Deus. Mas diz Stott, mas você também está, se não passar pela cruz, se não tiver um encontro real com Cristo. Os nossos pecados mudam de sabor, os nossos pecados mudam de cor, os nossos pecados mudam de frequência, os nossos pecados mudam de grandiosidade social, talvez. Mas no final das contas, todos nós estamos na mesma condição. Precisamos passar pela cruz de Cristo. Precisamos ter um encontro real com o crucificado. E o que nós vemos aqui são duas posturas, ou melhor, duas orações. Se sabemos que Jesus é Deus, toda palavra direcionada a Jesus é uma oração. E vemos duas posturas, duas orações. E eu já expus esse texto várias vezes, mas dessa vez me chamou a atenção exatamente esta ideia, do tipo de oração que Deus ouve e do tipo de oração que Deus não ouve. Não que Deus não tenha capacidade auditiva para ouvir, mas que Deus não responde, que Deus não acolhe. Existe um tipo de oração assim, e existe um outro tipo de oração, que é a oração na qual, de fato, o Senhor estende a sua mão, estende a sua bênção e traz aquilo que nos é necessário. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui no versículo 39, é que um destes malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Uma oração muito sem temor, seria uma boa forma de nós traduzirmos essa oração. Tanto é que no versículo 40, até mesmo o outro malfeitor diz a ele: você não teme a Deus, nem estando na mesma condição. É uma oração sem temor. Não é só uma oração sem temor, é uma oração sem fé. Você não é o Cristo? E veja, Jesus foi desafiado inúmeras vezes enquanto estava na cruz, para que pudesse se provar, para que pudesse se mostrar. Mateus capítulo 4 nos fala do momento em que Jesus foi tentado no deserto. E a tentação de Satanás é para que Jesus pudesse se provar, para que Jesus pudesse fazer algo não passando pela cruz. E diz o texto, finalzinho ali da menção que se fala sobre a tentação de Jesus, que Satanás foi e o deixou até o momento oportuno. E ao longo de todo o ministério de Jesus, muitos tentaram impedir que o seu ministério da cruz fosse cumprido, que Jesus assumisse algum tipo de autoridade e de reinado sem passar pela cruz. E todas as vezes Jesus negou, todas as vezes Jesus repreendeu. Há um texto que diz que quando Jesus estava ali na região na qual ele foi criado, as pessoas queriam coroá-lo à força. E ele, fugindo, se escondeu da multidão. Quando Jesus anuncia aos seus discípulos: olha, eu preciso ir a Jerusalém porque ali eu vou morrer, Pedro chama ele de canto, diz a Bíblia, e o repreende, e diz: não faça isso contigo, que negócio é esse? E Jesus, com todo amor que tinha, olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque essa era a própria voz de Satanás, para que Jesus não passasse pela cruz. Veja, se Jesus tivesse vindo ao mundo e não tivesse passado pela cruz, nós ainda estaríamos em nossos delitos e os nossos pecados. Se Jesus não tivesse descido à cruz, todos nós desceríamos ao inferno para todo o sempre. Mas porque Deus, em Cristo Jesus, desceu à cruz, nós temos agora o livre acesso a entrarmos pelos portais celestiais. Jesus foi à cruz. E nesse momento de cruz, diz o texto que muitas pessoas caçoavam, muitas pessoas zombavam, diziam: você não é o Cristo, então desce daí. E agora vemos exatamente esta oração, contrária à vontade de Deus. Alguém que ora sem temor, alguém que ora sem fé, e alguém que ora contrariamente à vontade do Senhor. Sabe, João vai dizer que nós temos uma segurança, uma certeza, que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele concederá. E João completa: tudo aquilo que pedimos de acordo com a vontade do Senhor, Ele concederá. A grande questão é que nem sempre sabemos a vontade do Senhor.
A grande questão é que às vezes pedimos e desejamos aquilo que é completamente contrário à vontade do Senhor. Tiago vai dizer, olha, vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem mal, pedem para gastar com os seus próprios egoísmos. E o que nós vemos aqui é uma postura de alguém muito semelhante à postura de muitos cristãos nos dias de hoje, que ao orarem ao Senhor, que ao procurarem ao Senhor, buscam apenas algum tipo de consolo e de transformação para a vida presente. A oração desse homem no versículo 39 é: você não é o Cristo, então salve a si mesmo e a nós. Mas essa salvação da qual este malfeitor está falando, não é a salvação eterna. Ele está falando, desce da cruz e tira a gente da cruz também. Este que estava pagando pelos seus próprios delitos, ele quer se ver livre das consequências do seu delito. E ele diz, Senhor, me livra disso. Sabe que nós corremos o risco, queridos, de olharmos para Deus e termos uma atitude com Deus meramente utilitarista. De vermos em Deus apenas aquele que resolve as nossas coisas do tempo presente, as nossas dores do tempo presente, e que limpa a nossa barra e os nossos pecados, que limpa os enroscos que a gente mesmo se mete, que quer não só o perdão dos pecados, mas quer muito mais se ver livre de arcar com as consequências dos caminhos errados que nós deliberadamente escolhermos por não conhecer a vontade do Senhor. Sabe, esse é o tipo de oração que Deus não ouve, que Deus não atende. Infelizmente, as nossas igrejas estão cheias de repetições de orações como essa, de que não desejam a presença do Senhor, que não desejam um relacionamento com o Senhor, mas desejam apenas aquilo que concerne a vida presente. Veja, eu não estou dizendo, e eu sempre faço essa ressalva, que Deus não tenha o poder, que Deus não seja bom o suficiente para resolver as situações da nossa vida. Sim, Ele faz. Sim, inclusive Ele nos diz para apresentarmos todos os nossos pedidos a Ele. Que tudo aquilo que traz ansiedade ao nosso coração, Filipenses capítulo 4 diz isso, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, entreguem ao Senhor a sua oração, súplica e ações de graças. Sim, somos ensinados a apresentar ao Senhor tudo aquilo que corrói ou corrompe a nossa energia, a nossa força, o nosso sentimento, a nossa moral. O grande problema é quando a nossa religião é simplesmente isso. Quando Deus é para nós somente um resolvedor de pepinos, somente aquele que nos livra das consequências das nossas próprias más atitudes. Não, Cristo é muito mais do que isso. Cristo é Senhor, Cristo é Rei, Cristo é aquele que morreu em nosso lugar e não só nos deu o seu Espírito para que por meio do seu Espírito compreendamos a vontade de Deus, mas nos deu a sua palavra por meio da qual nós aprendemos a viver nesse mundo de maneira inteligente, justa, sóbria e prudente. E quanto mais conhecemos o ensino do Senhor na sua palavra, mais vivemos de maneira prudente e menos temos cacos para ter que catar, menos temos coisas a ter que reconstruir, porque menos destruímos a vida ao darmos ouvidos à boa, santa e justa palavra do Senhor. Aqui há uma oração, e essa é a oração que Deus não ouve, a oração que é feita sem amor, sem temor, sem fé, que não considera quem Jesus é, que não olha para Jesus como sendo o próprio Filho de Deus, oração que é meramente utilitarista. Mas no versos 40 em diante, nós vemos um outro tipo de oração. Este homem, no verso 40 diz, porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo, você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença. No verso 41 ele diz, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Veja, a oração que Deus ouve é essa oração que começa com a percepção da nossa própria condição. É a oração que reconhece a nossa responsabilidade, que reconhece o nosso pecado, que admite a nossa culpa. Vivemos num mundo em que estamos em todo o tempo tentando terceirizar a responsabilidade sobre a nossa vida e a culpa sobre as coisas que acontecem. É sempre problema do governo, é sempre problema da nossa criação, é sempre problema da cultura.
Poucas são as vezes em que nós paramos para pensar qual é a minha parte no problema, quais são as coisas que eu preciso mudar. Sempre o problema é da esposa, ou sempre o problema é do marido, sempre o problema são dos filhos, sempre o problema os meus pais, sempre o problema são os colegas de trabalho. Não, o problema mesmo é o patrão, é por causa do meu patrão, é a falta disso ou é a falta daquilo. E eu nunca paro para reconhecer qual é a parcela da minha responsabilidade. Mas aquele que tem um encontro real com a cruz de Cristo, começa olhando para si. Ao contemplar o Cristo da cruz, nós contemplamos também o espelho. Ao contemplar o Cristo da cruz, nós também contemplamos o motivo pelo qual o Cristo da cruz está na cruz, pelos nossos pecados. E este homem reconhece a sua própria condição. E ele reconhece, inclusive, que as ações que nós temos têm consequências, não só eternas, mas também temporais, também momentâneas. Ele diz a este outro malfeitor: nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Esse equilíbrio, este entendimento de causa e consequência. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós nos lembramos que a vida funciona. Nós nos lembramos que Deus criou um mundo ordenado, e neste mundo ordenado por Deus, aquilo que plantamos, nós colhemos. Sim, existem coisas que nós colhemos que não fomos nós que plantamos, e existem às vezes coisas que nós plantamos que só outros vão colher, mas de uma maneira geral, as nossas ações geram e reverberam consequências. E este homem, neste encontro com o Senhor, de uma forma sobrenatural, o Senhor lhe abriu os olhos, o Senhor lhe preparou o coração, para que olhando para Cristo, ele pudesse olhar para si mesmo e dissesse: eu sei que as minhas ações, as coisas que eu fiz, o meu passado, eu estou aqui tendo que arcar com as consequências do meu passado. Então, esta é a oração que Deus ouve, aquela que começa reconhecendo o nosso lugar, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que nós somos necessitados da graça e da salvação que vem do Senhor, da misericórdia que vem do Senhor. Deus, por muitas vezes, de maneira tão abençoada, não só nos livra dos pecados, mas também nos livra, muitas vezes, das consequências dos pecados. Muitas vezes não pagamos as contas que nós deveríamos pagar, que nós deixamos lá atrás. Outras vezes não. Outras vezes nós entendemos: sim, eu fui salvo, eu fui transformado, eu sou uma nova criatura, mas tem um tanto de coisa que eu preciso resolver, que é desta minha vida passada. Tem um monte de perdão que eu preciso liberar, tem um monte de perdão que eu preciso pedir, tem um monte de conta que eu preciso pagar, tem muitas restituições que eu preciso de alguma forma, no tempo que o Senhor vai dando, na condição que o Senhor vai dando, na energia que o Senhor vai dando, na capacidade que o Senhor vai dando, mudando também os meus hábitos e as minhas práticas. Então a primeira característica dessa oração que o Senhor ouve é esse reconhecimento da nossa própria condição. Mas não só da nossa própria condição. Aqui o texto diz, no versículo 41, finalzinho: mas este não fez mal nenhum. O homem não só reconhece a sua condição, mas reconhece a santidade de Jesus. Reconhece quem é Jesus. Reconhece que Jesus está ali pagando por um crime que ele não cometeu. Aqui, além de todas as implicações teológicas, nós vemos mais uma testemunha da inocência de Jesus. Se você ler o início do capítulo 23, você vai ver que Jesus foi acusado por um crime que ele não cometeu. Lá no verso 1 diz, capítulo 23, verso 1, que levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, impedindo que se pagasse o imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Estão tentando colocar na conta de Jesus que ele é um insurgente político. Alguns capítulos anteriores, você lembra do texto, em que alguém chega para Jesus e pergunta: nós devemos pagar impostos? E Jesus diz: você tem uma moedinha aí? Dá uma olhada na moeda, qual é a cara que está na moeda? E a pessoa diz: é a cara de César. Ele diz: pois é, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele não estava se insurgindo contra o Estado de maneira nenhuma, mas aqui, aquilo que é colocado na conta de Jesus é que ele está pervertendo a nação e dizendo para que não se pagasse os tributos.
Quando Jesus então passa a ser julgado por Pilatos, Pilatos vai dizer que não vê neste homem nenhum tipo de pecado. Olha o verso 4, diz ali: então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo neste homem crime algum. Ele então tenta transferir a responsabilidade para Herodes e manda Jesus para ser julgado por Herodes. E Herodes fica todo, alguns paranaenses diriam faceiro. Herodes fica todo faceiro. Diz o texto que ele queria ver se Jesus fazia milagres, porque ele sabia da fama de Jesus, mas Jesus ficou quietinho. E ele falava com Jesus, Jesus ficou quietinho. E então Herodes devolve Jesus para Pilatos, diz: se vira aí que eu não encontrei crime nenhum nele. Pilatos novamente vai dizer ao povo: não tem crime nenhum que este homem tenha cometido, vou açoitá-lo e vou liberá-lo. E o povo diz: não, solta Barrabás. E de novo Pilatos vai dizer: mas ele não cometeu crime nenhum, vou açoitá-lo e vou liberá-lo. E o povo diz novamente: não, crucifica-o. E mais uma vez, Pilatos vai dizer no versículo 22, então pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato não achei nada contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Pilatos diz: ele não tem crime algum. Judas, aquele que traiu Jesus, quando lhe bate uma crise de consciência, corre até aqueles a quem ele vendeu Jesus, tenta de alguma forma voltar aquela ação, joga as moedinhas aos pés deles e diz: eu traí sangue inocente. O próprio Judas reconhece a inocência de Jesus. E agora o que nós vemos é o malfeitor ao lado de Jesus dizendo mais uma vez: este não cometeu crime algum. E por que é que Cristo então está na cruz? Porque Ele está pagando os nossos crimes, Ele está pagando os nossos pecados. Jesus está nos substituindo. Você sabe muito bem que aquela cruz era para Barrabás. A cruz do meio era a cruz para Barrabás. Mas Jesus tomou o lugar de Barrabás. E sabe, todos nós somos um pouco Barrabás. Todos nós temos algo a que se envergonhar. E não pelos nossos atos propriamente. Atos são apenas a expressão de uma natureza. Todos nós nascemos desligados de Deus. Então os atos se manifestam do lado de fora por uma natureza do lado de dentro. E Jesus está morrendo exatamente pela nossa natureza. Jesus está morrendo exatamente pelo nosso pecado com P maiúsculo. Sim, ao longo de toda a nossa caminhada nessa terra, quanto mais conhecemos ao Senhor, quanto mais conhecemos a sua palavra, quanto mais somos transformados pelo Espírito, mais o poder dos nossos pecados cotidianos vão sendo minimizados. Nós vamos vencendo aquilo que outrora nos vencia, vamos nos desvencilhando de práticas erradas, de pensamentos errados, de ações erradas, de reações erradas. Mas tudo isso é um processo que nós chamamos de santificação. Agora, Cristo veio para pagar a nossa condição, o fato de estarmos desligados de Deus. E este então, ao olhar para Jesus, este homem diz: este não cometeu mal nenhum, Jesus é santo. No verso 42, continuando essa oração que Deus responde, diz o texto ainda mais uma vez: e ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. A oração que Deus responde é essa, que primeiro reconhece a nossa condição, reconhece a nossa limitação, reconhece a nossa necessidade, que reconhece também a santidade de Jesus, reconhece quem Ele é, não só a sua santidade, mas principalmente a sua divindade, a sua capacidade de perdoar e de garantir a nós acesso à própria presença de Deus e às promessas eternas. Este homem olha para Jesus e diz: Senhor, Jesus, lembre-se de mim. Reconhecendo que Jesus não só tem a capacidade, não só tem o poder de perdoar, como também Jesus tem a disposição em fazer isso. Jesus não só pode perdoar, mas Jesus deseja perdoar. Jesus deseja libertar, Jesus deseja transformar. E como é que esse homem aprendeu isso? Ora, nós vimos na semana passada. Ele está ao lado de Jesus, e ele ouviu da boca de Jesus, diante daqueles que o amaldiçoavam, diante daqueles que caçoavam dele, diante daqueles que haviam machucado Jesus, ele ouviu da própria boca de Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
Um Cristo que estava disposto a perdoar aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, não estaria disposto a perdoar aquele que reconhece os seus pecados? Talvez ao ouvir este discurso de Jesus, essa oração repetida de Jesus, este homem pensou: eu sei quem eu sou, eu conheço os meus pecados, eu sei o que eu fiz, eu sei que o meu crime me coloca nesta condição de cruz e eu estou pagando pelo meu crime. Mas Senhor, o Senhor é bom e o Senhor perdoa estes que não sabem. Senhor, eu sei, eu reconheço, eu conheço o meu pecado, eu conheço a minha condição. Lembra-te de mim, me perdoa, transforma a minha vida. A oração que Jesus ouve, a oração que Deus ouve, é essa oração que reconhece que há perdão em Jesus, que há acolhimento em Jesus, que há recebimento em Jesus, que Jesus não só tem o poder, mas tem a vontade, tem a disposição de fazer. E mais, ele diz: lembra-te de mim quando você vier no seu reino. Outras versões vão dizer: quando entrares no teu reino. E é muito interessante que este homem tem uma escatologia muito refinada, tem um conhecimento das coisas do fim muito refinado, porque o Messias é apresentado em todo o Antigo Testamento como sendo, sim, aquele que há de colocar, de instaurar um reino de justiça, um reino que não é só eterno, um reino que também é temporal, material, físico e presente. E ele está diante do Cristo que está morrendo. Então ele já faz toda a matemática. Bom, se o Antigo Testamento diz que ele vai instaurar o reino, então ele vai e ele vai voltar. Senhor, quando o Senhor voltar, lembra de mim, lembra de mim. Sabe, a oração que o Senhor atende é esta oração, que reconhece a própria condição, que reconhece a santidade, que reconhece a divindade e que reconhece a realeza de Jesus. Reconhece que ele é rei, que ele é todo poderoso e que ele há de instaurar um reino de justiça. Um reino em que, às vezes, nós não recebemos do lado de cá aquilo que nós gostaríamos de receber. Às vezes, nós não recebemos do lado de cá aquilo que nós julgamos ser justo que nós venhamos a receber. Mas nós temos expectativa e esperança de que um dia toda injustiça será cobrada e de que a glória do Senhor há de brilhar e de cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. E a essa oração que Deus de fato ouve, Jesus responde. Então, antes de passarmos para a própria resposta de Jesus, que é o motivo dessa série, é bom nós pensarmos como nós vemos a Jesus. Quem é Jesus aos nossos olhos? Será que a nossa visão de Jesus é a mesma do primeiro malfeitor? Ou será que a nossa visão a respeito do Cristo é a mesma deste convertido? Alguns chamam ele de o bom ladrão, mas não dá para chamar um ladrão de bom, né? A gente pode falar de um malfeitor que se converteu, de alguém que foi transformado. E talvez nós seríamos aqueles que, resgatando um pouco da mensagem passada, olharíamos para ele e diríamos: bem feito. Bandido bom é bandido morto. Que bom que isso está acontecendo. Tanta maldade que você fez. Agora é a hora de pagar pelos seus crimes. E veja, de novo, eu não estou dizendo que as nossas ações não têm consequências. Sim, tem consequências. Sim, pessoas que cometem crime têm que pagar pelos crimes que cometeram. Mas elas estão também ao acesso da salvação que está diante de Cristo. A salvação que flui de Cristo. Sim, o Senhor perdoa pecados. Sim, o Senhor transforma pecadores. Mas isso não significa que não vamos lidar com as consequências dos nossos erros. Ao olharmos então para Cristo, qual é a visão que nós temos? De alguém que não é Deus? De alguém que não é Senhor? De alguém que só pode, e se é que pode, resolver coisas do tempo presente? Ou olhamos para Cristo como sendo o próprio Deus? E ao olharmos para Cristo, vemos os nossos pecados e clamamos: Senhor, me salva, Senhor, me transforma, Senhor, muda quem eu sou. E a resposta que nós temos de Jesus no versículo 43, Jesus diz: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha que coisa linda, gente. Todos aqueles que arrependidos vão a Jesus, recebem de Jesus perdão. Todo aquele que com o coração quebrantado e contrito busca o Senhor, assim diz a palavra, Deus não o resiste.
a um coração quebrantado e contrito, Deus não há de resistir. E este homem então vem a Cristo, confessa os seus pecados. E Jesus diz: não é quando eu vier, é hoje, é agora. Não há um tempo, não há uma demora. Todas as vezes que arrependidos formos ao Senhor, imediatamente seremos perdoados e seremos lavados. Essa é a promessa, essa é a verdade. E Jesus diz a ele: em verdade eu te digo. Não é um ato que demora para acontecer, é um ato pontual. Está salvo. Você confessa a Cristo, você reconhece os seus pecados, você busca o Senhor, está salvo. Tudo que vem a partir daí é consequência. O processo de santificação, o batismo, o discipulado, a caminhada na igreja, a mudança dos hábitos, as ações, tudo isso vai acontecendo ao longo da caminhada a partir da salvação. Mas quando reconhecemos quem nós somos e buscamos ao Senhor, nós somos no ato salvos. No ato nós somos recebidos. E a partir de então começa essa jornada que nós chamamos de a jornada da santificação. Este homem não teve tempo para se batizar, esse homem não teve tempo de participar da classe de novos, esse homem não teve tempo de fazer discipulado, esse homem não teve tempo de integrar o ministério de conexão, esse homem não teve tempo de assumir e de aprender a tocar violão, tocar contrabaixo, começar a ministrar louvor. Este homem não teve tempo de nada, ele só teve tempo de dizer: lembra-te de mim, Senhor. E Jesus diz: é isso. É isso. O que vem depois é a partir disso. E a partir disso, o coração é transformado, os afetos são transformados e as ações continuamente estão sendo transformadas. Mas Jesus disse a ele: em verdade eu te digo, é hoje que você já tem disponibilidade para participar de todas as promessas feitas àqueles que nasceram de novo. Amém, querido? E mais, o texto diz: em verdade lhe digo. Eu gosto muito dessa expressão. Essa é uma expressão que tem origem aramaica, e aqui nós vemos apenas uma transliteração dela, a famosa expressão que nós usamos o tempo todo, a expressão amém. Jesus diz a ele: amém lhe digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo: isso é seguro, isso é certo. Porque a salvação é algo certo, a salvação é algo seguro, porque a salvação não está ancorada nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. Os nossos méritos, queridos, e os nossos deméritos nos colocam na cruz, como estes malfeitores. Nesse jogo de erros e acertos, tem um espaço para cada um de nós na cruz, porque os nossos acertos não apagam os nossos erros. As nossas mudanças não apagam as dores que infligimos ou a injustiça que cometemos, não paga. Os nossos méritos e deméritos só nos levam até a cruz. Mas é a graça de Deus que nos dá a entrada para a vida eterna. Não só a vida do lado de lá, mas a vida que começa aqui. A vida do reino que começa aqui. Sim, há de ser manifesto um reino real, físico e material nesse mundo. Mas quando nós temos um encontro real com Jesus, as realidades desse reino já podem ser vividas e desfrutadas a partir de agora. Já podemos falar como quem fala no reino de lá. Já podemos viver como quem vive no reino de lá. Já somos irrigados pela justiça que vem de lá, pela alegria, pela paz que excede o entendimento, tudo que vem de lá. Nós somos pagos com as moedas que vêm de lá. E há uma recompensa para cada um de nós. E a recompensa às vezes ela não vem aqui. Ela não é para nós aqui. Nós vamos receber essas recompensas muitas vezes das pessoas que nós amamos. Ou das pessoas que de alguma forma nos infligiram mal. Mas há uma recompensa celeste que é derramada sobre nós na pessoa de Cristo Jesus. Porque Ele nos justificou e nos deu acesso às suas gloriosas promessas. Em parte vivemos, em parte profetizamos, em parte experimentamos, mas experimentamos como quem experimenta a entrada, aguardando o prato principal. Sabe quando você vai no mercado, e às vezes você encontra ali algum promotor de venda, distribuindo algumas amostras grátis. Às vezes passa várias vezes no mesmo corredor, para pegar a amostra grátis. Nós temos agora o acesso a amostra grátis desse reino do lado de cá.
enquanto esperamos a manifestação completa daquilo que há de ser naquele grande dia. A salvação que o Senhor dá, a resposta que o Senhor dá a um coração quebrantado e contrito, é sim, há salvação, sim, há perdão, sim, há acesso. E Jesus deixa bem claro que salvação, que bênção, não é apenas um lugar para onde a gente vai. Salvação não tem a ver simplesmente com o lugar para onde a gente vai. Salvação fala da nossa companhia. E Jesus diz a ele: estarás comigo. Ser salvo é estar com Jesus. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, Cristo está conosco, mas um dia, nós estaremos com Cristo. Jesus disse: eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Enquanto esse lugar não está disponível, Ele está conosco, porque salvação é essa companhia, e é essa companhia que nos acompanha no dia bom e no dia não tão bom assim. Quando estamos radiantes de alegria, Deus está conosco, mas quando amargamos a dor, a tristeza, o luto, Deus está conosco, está ao nosso lado, segura a nossa mão e nos coloca de pé. Ele é consolo, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é torre forte, Ele é castelo forte, espada, bom escudo, como diz a canção. Ele está conosco em todo o tempo. E Jesus diz: você estará comigo no paraíso. Jesus dá a esse homem duas notícias, uma boa e uma não tão boa. Jesus diz a ele: você estará comigo no paraíso. Essa é a boa notícia. A má notícia é que é hoje. A má notícia é que é agora, porque os seus crimes te colocaram nessa cruz. E Jesus diz para esse homem: olha, você não vai descer dela. Nessa cruz, você vai fechar os seus olhos, mas quando você os abrir, você me verá. Sabe que sim, o Senhor muitas vezes nos livra das consequências dos nossos atos, mas nem sempre. Às vezes tem coisas que nós vamos precisar resolver. Sim, Cristo perdoa pecados. Sim, Cristo cura enfermidades. Sim, Cristo transforma situações. Mas estamos ainda experimentando a amostra grátis. Aquilo que é em plenitude ainda não aconteceu. Aquilo que será ainda não é. Na teologia nós chamamos de já, mas ainda não. Nós experimentamos já, mas ainda não a plenitude que nós aguardamos. Então podemos sim clamar e dizer: Senhor, transforma. E muitas vezes o Senhor transforma. E eu já estou careca literalmente de saber que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pensamos. Mas também que do lado de cá, às vezes a doença não será curada, às vezes aquele pedido não será atendido. Mas se eu sei que salvação não se resume nas mudanças temporais, materiais na minha vida, mas na presença e na companhia de quem está comigo, eu posso me alegrar quando a resposta é do jeito que eu quero e quando a resposta não é do jeito que eu quero. Sabe aquelas orações kamikaze, sabe? Senhor, faz o que o Senhor quiser, sabe? Diante dessa situação, Senhor, se o Senhor curar, eu vou dizer glória a Deus. Mas se o Senhor não curar, eu vou dizer glória ao teu nome, Senhor. Tu continua sendo bom. Não sei como isso de alguma forma vai redundar para a tua glória, mas eu sei que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E porque eu te amo, eu sei que o Senhor cuida de mim. Isso eu sempre repito: confiar em Deus não significa confiar que Ele fará o que a gente espera que Ele faça. Confiar em Deus significa dizer: Senhor, eu confio. A resposta que vier do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, e eu confio.
Jesus diz: ainda hoje você estará comigo. E ele termina com uma palavrinha muito especial. Ele diz: no paraíso. No paraíso. Paraíso é a palavra paradésio, que muitas vezes, quando nós olhamos o Antigo Testamento, que foi traduzido para o grego, aponta lá para o Éden, para o jardim. O jardim era esse tal de paraíso. Olha que coisa interessante, queridos. Aquele que fecha os seus olhos aqui, diz o Senhor, abre os olhos lá. Há uma doutrina em uma das vertentes cristãs que fala de um tal de sono da alma, que aquele que morre fica dormindo, mas nós não encontramos amparo nisso nas Escrituras. A Bíblia nos diz que aquele que fecha os seus olhos aqui, estará com o Senhor no ato, lá. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, em Filipenses capítulo 1, Paulo fala de uma crise. Ele diz: eu quero muito estar lá, porque estando lá eu estou com Cristo, e estar com Cristo é muito melhor, mas por causa de vocês eu vou ficar aqui mais um pouco. Apocalipse nos diz, no capítulo 6, verso 9 em diante, que na presença do Senhor existe um grupo de pessoas que morreram como mártires do Evangelho, que foram martirizados por amor ao Senhor, que estão ao redor do trono de Deus, dizendo: Senhor, até quando o nosso nome não será vingado? As pessoas que dormem no Senhor, na verdade, estão acordados diante do Senhor, estão conscientes diante do Senhor, e isso é um grande consolo, queridos, porque quando fechamos nossos olhos aqui, nós abrimos nossos olhos lá, nós estamos diante da presença do Senhor lá. Há consolo para aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram em Cristo. As suas agonias, as suas dores cessaram, e eles passam a viver por antecipação o reino que há de ser instaurado de maneira física nesse mundo. Paulo vai dizer que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele ouviu coisas inefáveis que não podem ser comentadas, e ele diz: eu estava no paraíso. 2 Coríntios capítulo 5, ele chama deste paraíso de terceiro céu. Ao longo da minha vida eu vi pessoas que disseram que foram arrebatados até o terceiro céu, e contam muitos detalhes. Algumas pessoas que são arrebatadas dizem que vão para o inferno. Tem uma figura no Instagram que cada semana ela vai para o inferno. Fizeram até uma zoação esses dias, fizeram um cartaz de caravana para o inferno com a profeta fulana de tal. E muita gente diz que vai, e é arrebatado, e conta um monte de coisa. Bom, a única pessoa que eu tenho certeza que foi arrebatado disse: eu vi coisas que eu não posso contar, que não dá para dizer, que não dá para nomear. E Paulo diz: isso aconteceu neste tal de paraíso. E Jesus vai dizer que é o vencedor. Este há de comer da árvore da vida. Onde estava a árvore da vida? Aonde? No paraíso. Ao vencedor darei de comer, diz Jesus lá em Apocalipse, de comer da árvore da vida. E quando a gente chega no final de Apocalipse, se você vem nas quintas-feiras já está careca de ouvir eu falando disso, no final de Apocalipse, no capítulo 22, diz que há de vir a Jerusalém celestial, física, material, a ser implantada aqui, neste mundo físico, e diz que no meio da praça está a árvore da vida. E de um lado e do outro do rio está a árvore da vida. No Antigo Testamento a gente encontra a árvore da vida como sendo uma árvore. No Novo Testamento a gente descobre que ela é uma espécie, e ela estará disponível a todo aquele que passou pela cruz de Jesus. Entenda, se os nossos olhos fecharem sobre essa terra, estaremos no paraíso, até que ele seja trazido para cá e seja implementado aqui, e viveremos fisicamente, materialmente, como nos diz a palavra, em novos céus e nova terra. Foi isso que você aprendeu a sua vida inteira? Às vezes as pessoas pensam: eu vou morar no céu. Tinha até a música do falecido Lázaro, né? Ainda bem, eu vou morar no céu. Não, céu é passagem. Eu vou morar é na terra, na nova terra, novo céu e nova terra. E enquanto a nova terra não vem, sim, eu faço uma escala nesse paraíso celestial, aguardando o dia em que o meu corpo há de ressuscitar, e essa terra há de ressuscitar, e nós viveremos. É piração total, né? É piração total.
nós viveremos fisicamente, materialmente, em novo céu, em nova terra. Entende isso, querido? A esperança que temos em Jesus não é só para a nossa alma incorpórea, nuvenzinha, balãozinho, ghost. A esperança que nós temos é para a vida e para a ressurreição. É na vida, na morte e na ressurreição. Jesus diz: você estará comigo no paraíso. Amém? Amém. Posso concluir? Quem é esse que foi salvo? Um criminoso hediondo. Criminosos simples não eram crucificados. Um criminoso hediondo. Quando é que ele foi salvo? Na última hora. Como diz o mineiro, estava na tábua da beirada, quase caindo, no último momento, no leito de morte. E ele teve um encontro com Jesus em meio à dor. E mais, a Bíblia nos diz que ele era tão rebelde quanto o primeiro. Quando Mateus e Marcos contam essa mesma história, diz que ambos os criminosos estavam falando maldades em relação a Jesus, mas em algum momento a ficha caiu e os seus olhos foram abertos. O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? Jesus continua abrindo os olhos. Jesus continua transformando vidas, até mesmo daquelas que são mais improváveis. Por isso a gente pode orar. Ora por aquele que você diz: esse é improvável, esse nunca vai se converter. Esse aqui se converteu aos 45 do segundo tempo, prestes a fechar os seus olhos. A esperança, a graça do Senhor pode alcançar qualquer um e a qualquer momento. Às vezes a gente pensa assim: poxa, o que acontece com alguém que não passou por Cristo e é encontrado na eternidade? Bom, esse vai viver para sempre longe do Senhor. Mas às vezes a gente pensa: mas tinha um amigo, tinha um familiar, meu pai, minha mãe, meu irmão, morreu e ele nunca frequentou uma igreja, ele nunca teve uma prática religiosa. O que você diria a essa pessoa? Eu diria: calma, a gente não sabe. Eu diria: calma, Deus pode fazer muitas coisas que a gente não faz ideia, em milésimos de segundos. Deus continua salvando. E nós não somos os porteiros que dizem quem é que entra e quem é que não entra. Nós somos aqueles que oram. Nós somos aqueles que intercedem. Nós somos aqueles que testemunham. Nós somos aqueles que pregam. E nós somos aqueles que dizem: Senhor, estabelece a tua vontade. O Cristo que salvou na última hora continua salvando na última hora. Amém? Mas não espera a última hora não, tá? Aproveita o dia que se chama hoje. Se você puder, coloque-se de pé.